Hoje a gente vai bater um papo bastante interessante voltada para a questão da economia criativa aqui no estado do Amazonas. Um assunto tão importante e principalmente fundamental para toda a sociedade. Por isso que o nosso bate-papo de hoje é com Humberto Contartese, gestor e fundador da Valendo Economia Criativa e que vai falar com a gente, vai conversar com a gente, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre um projeto que foi lançado recentemente sobre o cadastro de empreendedores criativos aqui no estado do Amazonas. Beto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e já quero de início saber o que é esse projeto e qual a importância dele para a nossa sociedade. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer. Você colocou muito bem, é um setor potente, hoje no Brasil todo e no mundo todo, desde o final da década de 80, já começando na década de 90, na Austrália, em Londres, tem uma série de referências, tanto teóricas e práticas em torno do tema. Bom, o cadastro que você citou é uma primeira movimentação, um primeiro movimento, que é a Valendo Economia Criativa da Amazônia, que é uma OSC, voltada ao fomento e desenvolvimento da economia do conhecimento, faz aqui na capital do Amazonas. Ela integra, na verdade, o primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal, que a gente chama de Primeiro Amazônia Criativa, que ocorre dos dias 11 a 17. Uma primeira etapa de educação criativa do dia 11 ao dia 15 ocorrerá com painéis abordando diversos setores e temas ligados à economia criativa, no SENAC, da Djalma Batista, e no final de semana a gente faz o Polo de Economia da Cultura, com uma feira de economia criativa, com os fazedores do setor de produtos criativos e gastronomia, no domingo, dia 17, ali na Rua Barroso, numa atividade integrada com o Casarão de Ideias. Então é uma primeira ação, nesse caso, esse cadastro vai ser feito para quem vai participar efetivamente da atividade do dia 11 ao dia 17, mas já é um pré-cadastro para um programa muito interessante que será lançado logo em janeiro de 2024, que busca fazer o mapeamento de dados estatísticos, setoriais, treinamento, capacitação e geração de oportunidade de negócio para os empreendedores criativos no Amazonas, partindo da sua capital, Manaus. A gente sabe que aqui no estado do Amazonas ainda não se fala tanto sobre economia criativa, ainda é muito pouco, né? Se a gente for fazer um comparativo com outras grandes capitais e até mesmo com outros países, né? Quando a gente viaja mundo afora. Em que momento vocês enxergaram a necessidade de fazer um projeto nesse nível para dar novas oportunidades e possibilidades para os amazonenses voltado para esse cenário do empreendedorismo, Beto? Essa pergunta é incrível, né? Você, eu e tantos outros, né, gastrônomos, artesãos, músicos, diretores de cinema, publicitários, os jornalistas, né? Sim. Todos nós já pertencemos ao mercado de economia criativa, né? Na verdade, eu costumo dizer que a economia criativa sempre existiu. Acho que nós falávamos de artes cênicas em Roma, nós falávamos na Grécia sobre isso, né? O artesanato já foi moeda de escambo entre sociedades antepassadas, né? Então, o que ocorre agora, que é um fenômeno no final do século XX para o início do século XXI, é como nós estamos nos organizando e sistematizando isso como economia. Então, como tornar isso potente. Mas isso tem um link com a tecnologia também. A informática, a microinformática, isso chegando a todas as esferas sociais, empresariais, etc., que é um fenômeno recente, acelerou. Eu digo até que na pandemia acelerou mais ainda. Então isso a gente passa a ter mais contato no nosso dia a dia de forma mais comum, né? Mas economia criativa sempre existiu e ela é, na verdade, a grande economia do século XXI. Por quê? Porque a gente substitui, a gente está saindo da era industrial e chegando na era pós-industrial, na era da economia do conhecimento. Então até brinco muito com os meus amigos, de quando a mamãe dizia, o papai dizia lá atrás, você tem que estudar informática, isso é o futuro. Talvez eles já tivessem um dom quase de premonição, né? Porque na verdade, que talvez eles passaram a vida percebendo é que o modelo industrial começa a esgotar a sua capacidade, principalmente do ponto de vista do extrativismo, né? Da retirada de commodities, de matérias-primas da natureza, e a gente hoje passe a valorizar mais a reutilização, a reciclagem, não só como uma tendência do conhecimento humano, mas como uma necessidade de sobrevivência.
E é bem perceptível também, né, fazendo um comparativo não só no estado do Amazonas, mas em todo o país, o crescimento de empreendedores independentes, né, que cada vez mais está crescendo, estão se desenvolvendo. Graças à tecnologia a gente tem estudo, a gente tem curso, a gente tem formas, né, de se especializar, sem precisar de estar dentro de uma universidade, mas tem algum curso online, né, que pode facilitar esse trabalho. E principalmente o valor que se dá à matéria-prima, né? Hoje, quando a gente vai procurar um produto, a gente gosta de entregar valor naquele produto. Para quem trabalha com empreendedorismo, até para quem não trabalha, mas quando você conhece mais desse universo e você enxerga o valor naquela matéria-prima, você sabe o quanto ela vale, não só na questão de preço, mas também na questão de qualidade e na história que ela pode contar para quem vai chegar, seja para o consumidor, seja até mesmo para o vendedor, porque tem toda uma história por trás do empreendedorismo e também da economia criativa, né? Sim. A gente vive num mundo que, apesar de toda a tecnologia, eu acredito muito ainda no valor simples, no valor que vem da mão de obra, da matéria-prima. Eu que sou fissurada em cristais, por exemplo, e em vários produtos indígenas, minha casa toda é decorada nesse universo. Então, eu sempre busco entender mais sobre esse universo, pesquisar, conhecer empreendedores, até mesmo consumidores, para saber o que eles estão pensando. E que lá fora, inclusive, vale destacar também para o pessoal que está nos acompanhando, por exemplo, São Paulo, isso é artigo de luxo, vale muito. Quem vai fora, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, por exemplo, se encanta com esse tipo de material, que a gente sabe que cada vez mais está melhorando, está cada vez mais evoluindo. Então, com esse projeto, né, mais uma ferramenta, mais uma mão de obra, não só para vocês, mas principalmente para governos, né, políticas públicas que podem auxiliar no crescimento da economia criativa aqui no estado do Amazonas, né, Beto? Eu acho fundamental essa tua leitura. Eu acho que assim, quando a gente percebe dentro do seio da sociedade, ou quando isso é uma tendência no nosso entorno, como é o caso da economia criativa, nós estamos falando de matrizes que já estão em desenvolvimento em Belém do Pará, sim, seja através do bioma amazônico de exportação dos alimentos, como a gente já percebe, das biojoias, ou como você vê no Acre, através do beneficiamento do látex para o mercado calçadista, para o mercado de calçados, perdão, e que você já percebe todo um movimento rentável, criativo e sustentável. Passa por isso que você está dizendo. Eu diria a você, que, concordando 100% com a tua leitura, que eu acho que o nosso desafio agora maior é a gente conseguir mobilizar o poder público para o entendimento do seu papel em organizar esta economia, porque nós estamos falando de geração de emprego, de renda, de divisas para a cidade, né, pagamento de impostos. É um novo mercado, mas que precisa ser organizado, incentivado, estruturado. E a gente, como agente do terceiro setor, como interessados da sociedade civil, podemos e vamos fazer o papel do terceiro setor, da sociedade civil nesse contexto. Acho importante, e é o nosso trabalho, mobilizar e fazer o entendimento às pessoas que consomem, ao poder público, às empresas, porque nós estamos falando realmente de um ativo onde todo mundo já está consumindo. Então hoje uma empresa contrata um designer para fazer suas artes, sejam impressas, sejam digitais, ela contrata profissionais de publicidade, de mídia, de marketing para a área digital, ela trabalha com e-commerce, ela já se utiliza de uma série de profissionais e ferramentas ligadas à economia do conhecimento, à economia criativa. Então, acho que o nosso trabalho, primeiro é demonstrar que isso está no cotidiano das pessoas e depois ver como é que a gente organiza isso como economia para que o Amazonas passe também, com todo o potencial que já existe na bioeconomia, na biotecnologia, no artesanato, na gastronomia, no turismo, em tantos outros setores, a participar de uma maneira significativa no ecossistema nacional e internacional, que eu acho que o Amazonas é totalmente, é uma potência nesse sentido, mas há necessidade de se estruturar e levar esse tema, esse conhecimento a todos os lugares, às escolas, para formar as profissões do futuro, ou para que as pessoas se reconheçam dentro desses setores, como eu disse, alguns muito potentes, outros a se desenvolverem dentro desse espectro. São 25 setores organizados em dados no Brasil, dados da última organização quando tínhamos a Secretaria de Economia Criativa ligada ao Ministério da Cultura. Eram 25 setores que perpassavam, né, dentro da economia criativa, né? Isso está até se reorganizando nesse momento, porque não é só a economia da cultura, abrange tecnologia e outras coisas. Mas eu acho que o nosso papel hoje é reconhecer a potência dessa economia, se estruturar e, claro, gerar riqueza
e com esses aspectos tão bacanas que você comentou, de valorização do produto, de experiência e de sustentabilidade. E somos um estado que tem tanta potência, né, para ser explorada, né? Quando a gente vai para outros estados, outras capitais, a gente fala, cara, a gente tem coisas ainda melhores e maiores aqui no estado do Amazonas. Para quem mora aqui, né, sabe, vê como é o dia a dia. E até quem não mora aqui, mas quando vem visitar, quando vem conhecer a primeira vez, se espanta, né? Porque a imagem que tem do estado do Amazonas lá fora ainda é diferente, mas quando a pessoa conhece de fato a capital e as outras cidades daqui da região, se espanta e fica, caramba, vocês têm tanto a ser explorado, tanto a ser conquistado e criado. Sim. E acho que a gente tem que começar a olhar para esse caminho e pensar em novas possibilidades. Lembrando, novas possibilidades criativas e também sustentáveis, né? Porque a gente também tem que olhar para um futuro mais sustentável e, por que não, pensar em novas formas de gerar emprego, né? Estamos em 2023, os tempos são outros, as crianças estão se desenvolvendo de uma forma totalmente diferente, a educação também tem mudado muito. Por que não pensar em novas possibilidades, né? Não apenas de viver, mas de gerar outras formas de se trabalhar, principalmente nessa realidade em que vivemos atualmente. Eu brinco que a gente tem que tentar ser produtores 4.0, senão seremos só consumidores 4.0. Então vamos consumir a pedagogia 4.0, vamos consumir tudo que são os 4.0, daqui a pouco virão os 5, os 6, os 7. Eu acho que agora o nosso desafio é se tornar produtor disso e gerar riqueza, igualmente as outras cidades, os outros países que se prepararam para tal. Com certeza. Beto, agora vamos voltar um pouco para falar um pouco sobre esse cadastro de empreendedores criativos do Amazonas. E para quem quer se cadastrar, quem tiver interesse, qual é o site que acessa, ou se tem algum contato, como é que funciona para o empreendedor que está assistindo a gente e quer ter mais informações a respeito desse projeto? Bom, para quem está nos ouvindo agora, o cadastro para essa atividade vai até o dia 1º de dezembro e qualquer empreendedor que tenha produtos criativos, manufaturados ou ligados ou de base tecnológica ou sustentáveis ou que tenham conceitos de reutilização, de reciclagem ou que seja revenda de algum produto que se enquadre dentro do campo da criatividade, porque nós vamos fazer uma curadoria para analisar esse cadastro. Nós vamos ter 41 estandes disponíveis para o primeiro fórum e para a atividade que vai ocorrer no domingo, no dia 17, na Rua Barroso. Então, para você que está interessado, você deve acessar o site www.valendo.org.br/Amazônia Criativa. www.valendo.org.br/Amazônia Criativa. É bem intuitivo, você faz o cadastro, tem uma série de dados a serem respondidos. Se você é pessoa física ou jurídica, em ambos os perfis existe a possibilidade da sua participação. É realizar o cadastro e a gente vai estar informando no dia 2, através do nosso site oficial e das redes sociais, www.valendo.org.br ou nas redes sociais Economia Valendo ou através das redes do Casarão de Ideias. Nós vamos estar publicando quem são os empreendimentos escolhidos para esta atividade. Mas é interessante que todos que fazem parte desse setor e que se interessem pelo tema, que realizem seu cadastro, porque já no ano seguinte, em janeiro, agora em 2024, no início do ano, a gente deve lançar o programa Amazônia Criativa. E aí nós vamos ter durante o ano uma série de atividades de oportunidade de geração de renda para quem estiver nesse cadastro. Então é importante todo mundo que faz parte do setor criativo participar. Lembrando para você que está nos assistindo, corre, porque até o dia 1º de dezembro, para quem tiver interesse, para não perder, como ele falou lá no site, lá você pode tirar todas as suas dúvidas, ler a respeito e, claro, acompanhar nas redes sociais. Beto, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra falar de algo tão importante para o estado do Amazonas, que é a questão da economia criativa. Lembrando que esse é apenas o início de todo esse trabalho que vocês estão realizando. 2024 já está batendo na nossa porta, tem muito pela frente, né? Ano que vem. E eu quero te agradecer e você pode ficar à vontade para falar o que tiver que falar para quem está nos assistindo. Eu que te agradeço, quero parabenizar o canal, o Real Time, eu já acompanho de algum tempo. É um exemplo de economia criativa muito bem sucedida na comunicação social. Acho que vocês são o futuro da comunicação. Esse tipo de formato já totalmente dentro do que a gente fala de economia do conhecimento. É um prazer ver funcionar e ver algo tão bacana no meio da comunicação. Quero agradecer a toda a equipe, quero agradecer a você que está nos ouvindo agora. É o que você falou, a gente está começando a desenvolver um trabalho, nós já estamos há 10 anos desenvolvendo essa atividade no Amazonas. Já realizamos uma série de projetos, ações, eventos, muitos que
as pessoas puderam ter acesso como a Feira do Passo, ao Parque Vieralves, que foi o primeiro parque gastronômico. Mas você tem toda a razão, a gente está entrando agora no início do desenvolvimento disto aqui na região norte, aqui no Amazonas, e é muito interessante que você que já é profissional de algum setor da economia criativa, que empreende nesse setor, acompanhe as atividades e que a gente possa junto desenvolver. Terceiro setor não é empresa privada. Terceiro setor é quem representa interesses da sociedade civil organizada. Nosso papel não é ser uma liderança empresarial. É para você, que é empreendedor criativo, construir caminhos com nosso apoio para que você esteja dentro desse ecossistema econômico. Então é um convite a estar conosco nessa caminhada para que a gente possa desenvolver economia, geração de renda, riqueza, com criatividade humana. E isso é muito importante sempre lembrar. Nem uma coisa, nem outra, são as duas associadas. Muito obrigado. Como ele falou, a união faz a força e por que não pensar em gerar riqueza e ao lado a criatividade. Para você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua participação. Já sabe, até uma próxima e antes de mais nada, pode curtir, comentar e compartilhar o nosso canal do YouTube. Até a próxima!